Dando continuidade ao assunto de química ambiental, nesta aula falaremos sobre o efeito estufa. Mas o que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno atmosférico natural que ocorre devido à presença de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, CO2, o metano, CH4, óxido nitroso, CF6, que são gases pertencentes à classe dos clorofluorocarbonetos, que inclusive são muito prejudicial para a camada de ozônio. Lembra lá da última aula sobre camada de ozônio. O próprio ozônio, que apesar de, na estratosfera, filtrar radiação ultravioleta, nas camadas baixas da atmosfera ele contribui para o efeito estufa. E o vapor d'água. Tais gases absorvem radiação no comprimento de onda do infravermelho, a radiação infravermelha, que são notadas por sua ação calórica, mas permitem a passagem de luz visível. Muitos imaginam que o efeito estufa é nocivo para a vida terrestre. Muito cuidado com isso. Pelo contrário, é o efeito estufa que torna possível a vida na Terra, tal como a conhecemos, mantendo a temperatura média na superfície terrestre em torno ali de 15 graus Celsius. Sem este mecanismo, a Terra atingiria temperaturas muito baixas, principalmente à noite. Mas, afinal, como funciona o efeito estufa? Como funciona todo esse mecanismo? Da radiação solar incidente sobre a Terra, cerca de 70% da radiação entra no sistema terrestre e é absorvida pelos oceanos e superfície terrestre. E 30% é refletido de volta para o espaço pelas nuvens, oceanos e etc. Uma vez aquecida, a Terra emite para o espaço radiação infravermelha. Nós sabemos que todos os corpos que possuem temperatura absoluta diferente de zero emitem radiação eletromagnética. Essa radiação infravermelha emitida pela Terra é absorvida pelos gases de efeito estufa, que passam então a reemitir a radiação em todas as direções. E parte dessa radiação acaba indo para o espaço e parte fica retida na nossa atmosfera. Ou seja, ao invés dessa radiação infravermelha ir direto para o espaço, caso não houvesse a presença desses gases de efeito estufa na nossa atmosfera, esses gases, como o CO2, eles acabam absorvendo a radiação infravermelha, aquecem e passam a remitir a radiação em todas as direções, aquecendo a atmosfera abaixo. Portanto, os gases de efeito estufa dificultam a perda de energia na forma de radiação infravermelha para o espaço, isto é, bloqueiam parte da radiação, promovendo um aquecimento da atmosfera baixa. De fato, o efeito estufa é essencial para a vida na Terra, pois, caso não existisse, a Terra apresentaria temperatura média negativa, bem abaixo da temperatura média atual, que fica em torno de 15 graus Celsius, que é mantida através da troca de energia entre a superfície e a atmosfera. Mas quando o efeito estufa torna-se um problema? Sabemos que a ação humana contribui para o aumento da emissão de gases de efeito estufa, seja nos transportes através da queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel, indústrias, na pecuária e no tratamento de resíduos sólidos. Para o planeta Terra manter uma temperatura média aproximadamente constante, deve existir um equilíbrio entre a energia que entra no sistema terrestre, fornecida pelo Sol, e a energia que sai para o espaço. Uma das maneiras de mudar o equilíbrio energético é através da mudança na intensidade da radiação infravermelha emitida da Terra para o espaço. Essa alteração na radiação emitida é provocada por mudanças na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. A queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral e derivados de petróleo nas grandes indústrias termoelétricas e automóveis, emite quantidades significativas de dióxido de carbono, CO2, e óxido nitroso, N2O. Além disso, a decomposição da matéria orgânica em lixões a céu aberto e na criação de gado contribui com a emissão de gás metano, CH4, para a atmosfera. Portanto, o aumento na concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera provoca aumento na temperatura média global, pois, como temos mais moléculas de gases de estufa no ar, maior será a quantidade de energia retida no planeta, pois os gases de efeito estufa, como o CO2, por exemplo, absorvem a radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre e a consequência disso é o aumento da temperatura média global. Então, lembrando,
O efeito estufa é um processo natural e essencial para a vida terrestre. O problema está no seu agravamento provocado pela grande emissão de gases de efeito estufa nas indústrias, veículos e etc. Outro fator que agrava o efeito estufa é o desmatamento. A perda da vegetação faz o planeta absorver cada vez menos dióxido de carbono em excesso na atmosfera. As alternativas para a redução da emissão de gases de efeito estufa são geração fotovoltaica e eólica, substituindo facilmente a demanda por energia de todo o planeta, inclusive substituindo termoelétricas, que, como já vimos, são grandes emissores de poluentes. Utilização de carros elétricos ou biocombustíveis como alternativa aos combustíveis fósseis.